Oi. Deixa eu fixar aqui o comentário. Tudo bem? Tô esperando a minha convidada. Eu tive que sair de novo, sair e entrar novamente. Oi! Quanto tempo, Luke? E aí? Oi, Érica! Não acredito! Tava te esperando. Olha a Suzy, minhas amigas. É, Oi, amiga! espera só um pouquinho, peraí. O que aconteceu? Paciente. Ai, menina! Que É bom que todo mundo loucura! logo escuta. Paciente. Então, eu comecei de novo, porque senão a gente ia perder 8 minutos, tá? Sim, Aí eu tô pedindo pro tô pessoal. toda marcada ainda. Ai, coitada. Você tava de máscara, Tava, aquele face shield? tava. Tava, o paciente ainda ficou chateado porque é uma coisa que acontece, né? A pessoa é, fica desconfortável achando que é com ela. Ah, entendi. É. A gente tem que explicar que não. Pois é, aí a gente passa um tempo acostumando e a gente está retomando, né? Aí o paciente fica assim, ai, que coisa estranha essa máscara. Então, eu tenho uma flor parecida com a tua na minha sala. Depois eu vou te mostrar, te mandar uma Ah, foto. é? É, Ó, eu amo essa flor. é. A minha irmã tem uma também, mas é de madeira, assim, sabe? Essa É, minha é de MDF, pintada, e a da sala de espera é branca. a da minha irmã é cor de madeira, mas é MDF também. Então, Érica, tinha umas pessoas aqui que eu acho que saíram, daí eu tava pedindo para elas curtirem, porque me falaram que se curtir a live, fica aparecendo lá no homepage lá do Instagram, fica entre os primeiros. Eu não sei se é verdade. É. Aonde que eu curto? Não, você não pode curtir, é só. Eu acho que é só quem tá assistindo. Ai, que corre-corre. Então, eu divulguei bastante a live. Quando a gente combinou, não estava tendo muitas lives, né? Agora tá tendo. E agora tem a Sim. opção de ficar gravado. Antes não ficava. Então, muita gente assiste e vai assistir depois. Olha, a Suzy é minha amiga. Amiga, eu vou com você quarta-feira arrumar esse cabelo. É minha amiga cabeleireira. Que eu tô há 2 meses sem cortar esse cabelo. 3 meses. Vai pra lá, por favor. Eu tô com o meu convidado especial aqui. É. Faz parte. Em momentos de live, isso Menina, faz parte. toda live minha ele aparece. Ah, a Larissa entrou aí. A Larissa fez live comigo no sábado. Ele apareceu umas 10 vezes. Teve uma live com a Maura, a minha primeira live com a Maura. E foi a primeira live que ela fez na vida, foi comigo. Aí eu que ensinei ela a fazer live. E daí ele invadiu de um jeito a live, fazendo o maior escândalo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas enfim, Érica, querida, finalmente eu tô Obrigada. esperando um texto pro meu blog, tá? Aí eu Pois é. fui, eu fui lá no seu site hoje dar uma olhada, fui dar uma lida para eu Pega fazer. lá. Mas eu acho que assim, se eu copiar, não vai ter visibilidade no meu. Eu acho que tem que ter Mas alguma coisa diferente. será? Não sei, Porque depois eu converso com você. é, eu não me incomodo, não. Se você quiser aquele texto que está lá, eu posso te mandar aquele texto. Me Igual aquele que manda, tá aí lá. você bota tuas Sim, então credenciais eu no vou final. marcar. Então, querida, é o seguinte, gente, eu convidei a Érica Valentim, que eu acho que a maioria aqui conhece. Ela é fisioterapeuta lá no Rio de Janeiro. A gente se viu, acho que umas 2 vezes na vida, de verdade, assim. E a Érica, ela faz no YouTube e pode colocar texto. Eu não entendi, Suzy. Depois a Suzy me fala.
Eu voltei a atender em maio, Érica, em maio, porque aqui em Manaus o pessoal se infectou tanto que foi a primeira que está saindo. Sim. A custo de vidas, né? Mas por um lado horrível, outro lado bom. E lá em Curitiba, que eu sou de lá, tava melhorando, aí depois piorou É novamente. verdade. Eu vi também. E a minha avó faleceu de Covid, né? Lá em Curitiba. Ah, eu não sabia do que ela tinha. Foi de Covid, amiga. Depois eu te E conto a história. eu achei deselegante perguntar no Não, seu mas é post. porque ela teve uma fratura, depois ela não tinha problema nenhum. Só essa fratura que ela teve. Aí ela pegou, é uma história meio triste, assim. Mas enfim. Gente, quem não me conhece, que eu não sei se são meus seguidores ou da Érica, eu sou fisioterapeuta pélvica em Manaus, já tenho. Eu trabalho na área há 13 anos e eu fiz pós em Curitiba, onde eu nasci, na minha cidade. Eu terminei em 2008, 12 anos, mas já atendo desde 2007. E eu tenho também pós em dermatofuncional, só que eu não atendo. A única coisa que eu faço em dermatofuncional que eu comecei há pouco tempo foi a estética íntima, que eu ganhei um kit de peeling lá no curso da Fernanda, que ela veio dar um curso aqui que eu organizei, da Fernanda Pacheco. E é uma coisa que tá ali, né? Pelve, genitália, estética, eita, tudo em casa. E o paciente, né, Bárbara? O paciente Eles pergunta. gostam, as pacientes gostam, né? Porque assim, você já está atendendo ela de uma coisa tão íntima. Exatamente. Aí o máximo que eu faço assim numa gestante é uma drenagem ou num paciente oncológico, mas não passa disso. E daí, gente, eu resolvi convidar a Érica Valentim, que é lá do Rio. E a Érica, ela surgiu assim, pelo menos para mim, quando ela começou a falar de game terapia pélvica. E depois nos nossos papos, ela é muito assim ligada na tecnologia. Tudo que você quer saber de tecnologia, ela sabe. Não só de fisioterapia, tá? E aí eu queria, Érica, por favor, eu quero primeiro agradecer você de ter arranjado um tempo aí, de ter topado participar da minha live. Eu tô muito feliz. Todas as lives. Tá me vendo? Tá me vendo? Tô. Todas as lives eu aprendo um pouco, né? Com um colega. E eu queria que você falasse um pouco de você. Vamos lá. Olha o Luan. Primeiro, desculpa as pessoas que entraram e eu não estava aqui, mas hoje foi o dia que eu voltei, porque na semana passada a gente estava autorizado a voltar e praticamente todo mundo voltou semana passada, dia 15, na segunda-feira. E eu tive o seguinte problema: o meu prédio aqui, a Light resolveu trocar os relógios do condomínio inteiro, do comercial aqui, na semana passada. Então, na semana passada, a gente ficou aqui sem luz e sem elevador. E o meu consultório é no 10º andar. Daí não dá. Então, eu tive que desmarcar todo mundo e remarcar de novo. Então, eu remarquei para hoje. Então, hoje eu retornei. E essa coisa do atende o paciente, tira os EPIs, lava os EPIs, lava, que eu estou dizendo, deixa eu só mostrar. Porque eu estou usando esse tipo de máscara. Nossa, que high-tech. Nunca vi essa máscara. Eu tenho duas, eu vou mostrar que eu acho que é responsabilidade nossa fazer isso também, né? Essas máscaras, essa daqui é de EVA, Borracha. que nem aquelas Croc. Tá. É igual o material da Croc. E ela aqui tem um filtro, que é o filtro igual ao filtro da N95. Então, tem como você trocar o filtro. Então, a cada paciente, eu troco esse filtro e lavo a máquina inteira, com a máscara toda, com água e sabão. E depois passo álcool. Só que eu tenho duas. Respirar, né? Pois é, porque o trocar máscara a cada paciente, você junta uma quantidade de máscara gigante para jogar fora e você está usando a descartável. E para reprocessar, se é uma que você pode reprocessar. E aí eu experimentei comprar essas máscaras. E assim, hoje de verdade foi o primeiro dia que eu experimentei. Coloca a máscara, tira a máscara, coloca jaleco, tira jaleco. Ai, meu Deus. E aí bota esse troço, tira esse troço. Olha, é uma loucura. E aí eu comprei dois diferentes para eu não confundir, porque aí eu atendo um paciente e coloco eles para lavar, depois eu pego o outro.
Então, eu acabei realmente atrasando e eu estava terminando o último paciente, falando com você, entrando na live, fechando as janelas, porque eu tenho que atender com a janela aberta, né? E tá calor pra caramba aqui. Então, gente, desculpa, mas é as confusões da Covid na nossa vida. Eu estava já agoniada, que eu queria entrar, mas estava terminando. E eu fiquei preocupada, será que ela esqueceu, gente? Eu falando com as Não. pessoas, o que que eu vou conversar? Oi, vou fazer um grupo, vou te contar sobre meu hobby. Eu estava desesperada já. Aí acabei atrasando o paciente. Poxa, desculpa. Eu falei, não, faz parte, está todo mundo começando hoje, as pessoas não sabem nem o que fazer. E É, assim, que você tem um relacionamento, as pessoas querem chegar e tem aquele negócio de beijar, abraçar. é. É, aí a pessoa fica assim, constrangida e diz, Érica, eu falo, não, não pode. Então é uma situação que leva um tempo. E aí eu não programei isso direito, ou eu me perdi no meio do dia e acabei atrasando, mas acho que eu atrasei só um pouquinho. Olha aí, falaram com E, você aí. Ale R. Conte. sua live. É a fisioterapeuta amiga minha, a gente era vizinha de condomínio, agora a gente é só vizinha de bairro. Faz tempo que eu não vejo vocês. Outro dia eu vi seu marido com as meninas estão gigantes, as filhas dela. E super querida ela. E aí, assim, um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta, fui fazer fisioterapia não por causa da fisioterapia, fui fazer graduação de fisioterapia porque eu era acupunturista. Se vocês olharem ali, ó, tá ali eu me Ah, entregando o meu mapinha. Eu era acupunturista e tinha necessidade de saber mais sobre as patologias e fui fazer fisioterapia e me apaixonei pela fisioterapia. E aí, logo cedo na faculdade, eu descobri que tinha fisioterapia pélvica. que era a Porque eu gineco, né? era urogineco, porque eu comecei, eu estou até procurando aqui para mostrar. Eu comecei a atender algumas pacientes na universidade. A minha universidade tinha disciplina de uroginecologia para fisioterapeutas e fisioterapia aplicada à uroginecologia e obstetrícia. E a gente tinha livre acesso à maternidade e a sala de parto e as pacientes. Então, elas faziam pré-natal no prédio da universidade, no hospital onde a gente tinha aula. Então, eu tinha muito contato com elas e a gente tinha uma professora que eu sou apaixonada por ela, Ângela Tavares. Hoje ela mora no interior do estado do Rio. E ela foi uma super parceira nesse período e sempre dividiu o que ela soube e o que ela não sabia, ela ia com a gente Ah, que procurar para a gente ótimo. aprender. E a gente tinha abertura dos ginecologistas e dos obstetras no centro obstétrico de fazer o que a gente quisesse com a paciente. A gente podia entrar e fazer. E eu li um livro nesse período, que é esse livro aqui, que é quando o corpo da mulher diz não ao sexo. Olha que legal. É um livro sobre vaginismo e vulvodínia. É Então, um livro de... O Luan Alves está aí na live e Eu vi. ele tá dando um curso, só que de gênero, né? E sexualidade. Eu não sei se ele conhece esse livro aí, legal. Esse livro é de 95 e é um livro bem Bem já antigo. velhinho. E quando eu li esse livro, eu chorava, porque não teve como eu não me consternar da situação que as mulheres Ele passam. conhece. Eu me consternei muito com esse livro e eu falei, eu quero fazer isso da vida. Só que eu li o livro em 98, talvez, em 96, 97, eu estava na graduação, e aí eu decidi que eu queria trabalhar com mulher. Então, assim, eu me formei já atuando em saúde da mulher. Então, eu tenho 19 anos de formada e 20 de fisioterapia pélvica. Porque Mas começou assim, antes. comecei na universidade, porque na universidade a gente avaliava e tratava as pacientes lá. Então, eu comecei com Ah, tá. algumas amigas lá, algumas colegas também fizeram isso na faculdade comigo. Assim, a gente fez, todo mundo foi para lá, né? Eu acho que de todo mundo, eu acho que eu fui aqui ficou mais exclusivamente com a pelve, sabe? Acho que da minha turma, eu fui a única que ficou exclusivamente com a pélvica, porque hoje eu atendo disfunção pélvica, masculina, feminina e criança. Atendo acupuntura, direcionado também para esse aspecto. Ah, isso Então, é muito bom. É. eu associo muito a acupuntura com a saúde do períneo, né, com a coisa pélvica. E eu fui fazer uma formação em 2006 de terapia manual,
porque eu Ai, achava tá que faltando isso pra mim, olha, Érica, porque a gente eu fica achava que fazendo. É, eu, eu ficava achando que a terapia manual tinha muita tem coisa, tudo a digamos ver. assim, das técnicas manipulativas. Eu ficava pensando, gente, a gente não usa nada em assoalho pélvico? Não, não usa. Mas por que não usa? Se a gente Pois usa é. em ortopedia, em neurologia, em geriatria, a gente faz temporomandibular com terapia manual, por que assoalho pélvico não? E aí todo mundo dizia, não, mas ninguém usa esse assoalho pélvico. Aí eu falei, ah, não, tem que ter um jeito. Aí eu conhecia um fisioterapeuta, conheço um fisioterapeuta excelente, que tem aqui no Rio, de uma das primeiras turmas de osteopatia do Rio de Janeiro. E ele foi da turma de osteopatia do Palmiro Torriere Ah, do marido e da Carla. da Carla. Durante um tempo, eles até atuaram na mesma época, assim, deram aula na universidade juntos. E eu fui fazer o curso com ele. Aí fui fazer o curso com ele, ele olhou para mim e disse, você está fazendo o que aqui no meu curso? Aí eu falei, eu quero fazer o seu Ele curso. já Aí veio ele pra disse, cá. Ele já veio pra cá dar curso, sabia? Várias o vezes. Palmiro. É, o Não, mas eu Palmiro. fiz o curso com a Hernani. Eu fiz o curso com a Hernani. A Hernani Helvas, que é um fisioterapeuta, que também é osteopata. É um que E dava ele curso tem... no CBS? Não. O Hernani dava curso só... Ele só dava esse curso aqui no Rio, porque ele tinha a seguinte formação, que eu não sei se continua, porque já tem muitos anos. E depois eu saí do serviço da fisioterapia, que eu vou chegar lá, É, né? e não tive Tem mais muito muita coisa contato pra com ele. conversar, Érica. Eu vou conversar um monte de coisa com você depois lá no privado. E, Mas aí, como e é que você foi parar? eu fui fazer o curso com ele, e aí ele falou, Érica, eu não vou te ensinar nada de pelve. Eu falei, não tem problema, eu vou adaptar o que você me falar. Então, assim, todas as manobras de pelve externa, de pelve, ele tinha como me ensinar, porque é a praia Sim, dele. é. É a É verdade. osteopatia, e ele tem formação em osteopatia, Maitland-Mulligan, PRT, que muitos chamam também de Jones, e ele só não tem, acho que Kennedy, mas o resto ele tem. E aí, o que ele fez? Em 30 anos de consultório, ele pegou as técnicas, as manobras dessas técnicas, as que mais se encaixavam na rotina dele de consultório, e resolveu montar um curso. E ele dava esses cursos para os fisioterapeutas aqui no Rio de Janeiro e oferecia estágio lá no ambulatório dele de terapia manual da UERJ. Então, eu fiz o estágio, o curso com ele e fiz o estágio lá no ambulatório na UERJ. Eu fiz 600 horas de terapia manual Nossa. lá. Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu tenho certificado em algum canto. E comecei a atuar em fisioterapia pélvica com a terapia manual. Aí, na reciclagem do curso dele, eu conheci a Virgínia Ricobene, Ah, que é aqui. sei. E aí, nós éramos as duas loucas da terapia manual e assoalho pélvico aqui. Não, mas tá E, certíssima. E aí, olha e que você aí, abriu aí, né? E ele que falou para mim, eu disse para ele que eu gostaria muito de trabalhar fazendo ambulatório de fisioterapia pélvica. Ele disse, mas aqui na UERJ, se você for fazer, vai ter que fazer de graça, porque não tem funcionário concursado dessa área, não existe esse ambulatório, e se você quiser trabalhar, vai ter que ser de graça. Aí eu falei, ué, mas eu venho, faço de graça, sem problema nenhum. Se eu puder Vai ajudar alguém, aprender. É. se eu puder doar uma parte do meu tempo para ajudar alguém ainda por cima ganhar mais conhecimento, isso não é de graça. E aí ele me apresentou para a chefe do serviço de fisioterapia e ela estava com a Gisele lá, a Gisele Ribeiro, na mesma situação. A Gisele também queria dar mais foco no ambulatório de fisioterapia pélvica, porque teve uma fisioterapeuta tocando, mas ela mudou de estado e o ambulatório acabou. Mas não era um ambulatório regular, porque não tinham servidores, eram todas as pessoas temporárias. E aí eu peguei esse ambulatório, a gente foi na urologia, conversou com o chefe da urologia, ele abriu as portas, deu abertura para a gente, e eu e a Gisele montamos esse ambulatório dentro Que do serviço ótimo. de urologia. E em 2016, nós duas nos afastamos desse ambulatório, porque a gente treinou os concursados do último concurso, o pessoal que passou no concurso e que quer trabalhar nessa área. A gente treinou elas, porque elas não eram fisioterapeutas pélvicas, agora são, Ah, que mas elas não bom. eram na época. E aí elas estavam dispostas a aprender e a gente estava disposta a ensinar, a gente ensinou, treinou durante um período. Aí eu fiquei junto com elas, depois eu saí para elas terem asas próprias e para dar autonomia, porque só parece que você está tomando conta do trabalho dos outros, né? É.
e elas tinham a liberdade de um caso mais complicado, elas podiam me ligar e a gente discutir. E aí hoje esse ambulatório está lá na UERJ, continua esse ambulatório lá, com um número enorme de pacientes em atendimento. E em 2016, no meio do ano, começou o núcleo de disfunção miccional, que é o primeiro núcleo de disfunção miccional do SUS do Brasil. Ah, Que não sabia. é o primeiro Maravilha. público ligado à disciplina de urologia da Universidade do Estado do Rio e é um projeto da Secretaria de Estado de Saúde. Agora a gente está parado por causa do Covid, mas lá nós somos eu, a Lidiane e a Ana Luísa, duas ex-alunas minhas da pós-graduação, que foram para lá para aprender como voluntárias de supervisão e acabaram sendo absorvidas pela bolsa do projeto. O projeto é assistência e pesquisa, então você tem que fazer assistência e pesquisa. Uhum. E a gente tem ainda outras duas fisioterapeutas, a Karen e a Gabriela, que atuam na disfunção miccional infantil, que lá nós temos um uropediatra e uma pediatra urológica, e que é somente a doutora Eliane Garcês, que é a uropediatra, acho que mais conhecida, a pediatra urológica mais conhecida que acho que a gente tem, porque ela foi presidente da ICCS, eu acho que ainda é presidente da ICCS da América Latina, e ela é super parceira da fisioterapia. Que bom. Então, nós temos 5 fisioterapeutas ligados ao projeto e eu montei um treinamento lá. Então, nós temos 11 fisioterapeutas em treinamento de disfunção miccional. Somente fisioterapeutas que fizeram pós-graduação em algum tipo de formação de assoalho pélvico. Porque os nomes das especializações muda. são vários. E aí, assim, eu caí cada vez mais e nunca mais saí da fisioterapia pélvica. Uma pergunta que eu sei que você tem mais. Aí, Érica, me conta. A gente vai falar da game terapia pélvica, né? Que é o teu carro-chefe aí. Que é o que a gente mais vê, né? Agora você tá com aquele curso de terapias manuais lá nas disfunções pélvicas, que o Luan até falou aí que ele vai te ver lá. Quem sabe eu vá, Luan, com você, porque eu tenho que fazer um curso desse. Eu tenho a formação da faculdade, né? Mas eu queria alguma coisa de terapias manuais ligadas à pélvica mesmo. Mas esse curso, ele era para acontecer agora em agosto. Esse ano, né? Mas por causa da Covid, a gente fez assim, a gente devolveu o dinheiro das pessoas que tinham pago e transferiu ele para maio do ano que vem. Ele já está lá no Simpla, ele está lá no site do Simpla, já está lá a programação dele. Eu acho que só não está aberto para compra de ingresso, mas ele já está lá. E ele é dado pelas 3 fisioterapeutas que a gente montou esse curso. É assim que porque assim, eu, a Virgínia, porque a gente se conheceu fazendo curso de terapia manual. E na época que a gente fez o curso de terapia manual com o Hernani tinha uma monitora de estágio, que era a Lilian Ponzoni, que é uma osteopata. Quando a gente fez o curso com ele, eu escolhi fazer estágio com ela, porque eu vi que ela era melhor que os outros monitores. Assim, eu me simpatizei mais por ela. Entendi. Entendeu? Aí eu fui fazer a monitoria com ela e a Virgínia também foi fazer a monitoria com ela, porque já conhecia ela previamente. E aí a gente convenceu ela de fazer pós-impel. Adriana Saraiva. Oi, Adriana. Então, Érica. E aí a gente convenceu ela a fazer a pós. Então ela também é fisioterapeuta pélvica e osteopata. Que bom. E o Mauro. Maravilha. Érica, vamos falar da game terapia? Vamos. Que aí daria muito pano pra manga aqui nossa conversa, né? Vai. Que nem a tua live com a Maura, que foi, entendeu? Foi, né? Enfim, gente, eu quero saber, Érica, que eu fui ver lá e eu lembro que na época que eu fazia pós no CBS, 2007, 2008, eu fui fazer uma pós de dermato na Inspirar, que não tinha lá a pélvica. Era no CBS. E daí, lá em Curitiba, eu fiz a pós. E eu lembro que tinha um curso chamado Reabilitação, que era uma game terapia. Aí eu queria saber, Érica, como que surgiu a game terapia pélvica? E, então, vamos lá. Aproveitando que tem a ver a pergunta, se você foi a primeira a popularizar essa técnica da game terapia pélvica, como é que foi? Então, vamos lá. Por partes. Você viu o curso de reabilitação lá na Inspirar 2008.
Isso, eu não sei se era, mas um dos fisioterapeutas que atuava nesse período com reabilitação era o Fernando. Eu não sei se era com ele. O Fernando Não é lembro. um fisioterapeuta e ele escreveu até um livro sobre game terapia, que está esgotado o livro dele, e ele mudou de país. É o Fernando Vanderlinde. Ele foi embora do Brasil e ele hoje é doutorando na Universidade de Delaware, que é a Estados universidade Unidos. de especialidade em reabilitação, principalmente de trauma medular, principalmente por jogos de basquete, lesões encefálicas, né, de jogos violentos, como rugby, basquete, traumas Esqui, né? isso, ligado nessas coisas. E ele trabalha com programação de game terapia. Hoje ele trabalha com um esquema de game terapia que a gente não tem a menor chance do Tupiniquim de ter acesso, que é um esquema chamado Karen. É uma imersão total dentro do game, é uma tela, uma sala inteira preparada para esse serviço funcionar. E aí eu soube dele porque uma amiga minha foi fazer um curso com ele para traumatortopedia. Era, E aí exatamente, um que dia, era o Nintendo que jogava, assim. Eu falei, sim, nossa, que coisa novidade, mas será que é legal né? isso? E aí, conversando com ela disse que foi fazer o curso e que ela estava fazendo um trabalho do TCR dela lá na UERJ. Ela estava fazendo um trabalho de término da residência de fisioterapia, porque na UERJ, aqui no Rio, tem residência em fisioterapia. E você, no término da residência, você tem que entregar um TCC. E como ela tinha feito o curso de UI reabilitação, ela não tinha Xbox ainda, ela queria utilizar o Wii para reabilitar os pacientes, ela queria reabilitar paciente de artroplastia de quadril, só que ela não encontrou nenhum paciente dos pacientes operados no hospital público com uma situação corporal que ele pudesse ir para o videogame. Eram todos pacientes que estavam fisicamente muito debilitados para ela demandar do videogame. Como tinham poucos trabalhos na época, ela não fez essa escolha. Ela acabou fazendo um paciente que fez correção de ligamento cruzado anterior. E aí era uma pessoa que era jogador semi-profissional, digamos assim, e ela fez a reabilitação dele. Só que durante um tempo a gente conversou sobre essa ideia, e aí eu fiquei pensando, gente, se você reabilita artroplastia de quadril com game, eu posso fazer com assoalho pélvico, porque os músculos estão por fora, eles são necessários para dentro estabilizar também. Tu Afinal pegou de contas, a terapia manual e aplicou na sua pélvica. Aí o game, você foi lá e aplicou. exatamente. E assim, a musculatura do assoalho pélvico, ela também funciona como estabilizador de pelve. Então, faz parte. Com Aí eu fiquei certeza. pensando, mas, se a gente usa a cinesioterapia para fazer reabilitação, É, por que não pode usar o game para reabilitar? E aí, se pode usar o game para reabilitar qualquer parte do corpo, por que eu tô aqui que nem uma tonta não me ligando que eu posso usar o game para fazer reabilitação pélvica? A gente não coloca o paciente na bola? Quantos posso. anos você senta o paciente É, na bola e manda ele fazer para frente e para trás, para um é, lado e para o outro? Agora faz rodinha. Por que eu não posso fazer isso no videogame? E aí eu comecei a procurar material e não encontrava nada que apoiasse. E comecei a usar no consultório, peguei o videogame do meu marido. Eu nunca gostei de videogame na vida, nunca joguei quando eu era criança. O meu irmão chegou a fazer amizade com um garoto que ele queria jogar videogame e ele me obrigou a fazer amizade com a irmã do garoto, que era para a gente poder ir para casa deles jogar videogame. Porque minha mãe só deixava ele ir para casa do menino se eu fosse junto. olha, E eu não tinha amizade com a menina. Aí ele me obrigou a fazer amizade com a menina para ele jogar videogame. Porque eu não gosto de videogame. Para mim não tinha um objetivo aquilo. E aí, quando eu vi um objetivo nele, eu aí quis todos. mudou. É, aí tudo mudou. Tudo mudou. E aí eu comecei a atuar muito no consultório. E as minhas colegas aqui no Rio, que você conhece, Fernanda Pacheco, Mônica Lopes, Eliane Santana, o Mauro, a Eliane Guedes, a Catiúcia, a Luana, a Bruna. Eu comecei a dar curso de como usar o game na assoalho pélvico para essas pessoas, mas eu não divulgava. Eu dava o curso Ah, na tá. Turbina. Por quê? Eu não achava evidência científica. Ah, sim, E é. aí Iam te eu cobrar, né?
Iam te Como é que cobrar. eu vou dar um curso e eu não tenho uma evidência científica robusta para dizer que aquilo justifica o tratamento? Mas, do outro lado, estava funcionando o que eu fazia com os pacientes. Então, assim, como que fica isso na balança? Eu não tenho como ir fazer pesquisa com isso, porque eu trabalho na assistência. Eu não tenho como parar a assistência para direcionar uma pesquisa exclusiva. Agora, talvez, com o pessoal do treinamento, quando passar a Covid, a gente consiga montar um protocolo de tratamento, de projeto de tratamento, e um game, e juntar todo mundo nessa pesquisa, porque aí a gente tem colegas junto, porque sozinho, Bárbara, ninguém É, faz não nada. faz. A gente só É existe muito porque difícil. a fisioterapia só cresce quando todos os fisioterapeutas crescem juntos. Porque se o fisioterapeuta lá daquela cidadezinha do cantinho ele não cresce, aquele médico que está lá não valoriza a profissão inteira, não Não. é só aquele indivíduo. A valorização de um indivíduo faz com que toda a classe seja valorizada instantaneamente Aqui é muito naquele indivíduo. difícil isso, aqui em Manaus. Eu só tenho duas amigas. Duas não. Duas e tenho mais uma aí que tá aí, que entrou, que são pessoas que eu sei que pode unir. Mas é muito difícil. Muito mesmo. Pois é, não tem jeito. Se você não, e quando você está fazendo assistência no serviço público, você tem que ter produção. Você não pode parar para fazer pesquisa, porque não te dão essa hora para você fazer essa pesquisa, porque não é para dar essa hora. Se você está na assistência, você tem que atender paciente. O objetivo de você estar lá é melhorar a vida de alguém, não é Mas, melhorar a vida de dois. com certeza. Mas isso surgiu quando, Érica? Que ano, assim, mais Isso ou menos? surgiu em 2010, mais ou menos. Nossa, 10 anos já, Érica. Já, foi mais ou menos em Eu 2010. ouvi falar em você em 2016. Não, 2015, 2000, que eu ouvi falar em você. 2010 foi quando saiu o Xbox, que aí foi quando eu comecei a dar curso. Foi depois do Xbox. Até o Xbox, eu mais ou menos falava para as pessoas como elas usarem Não, o mas Wii. é que você foi no concurso, no congresso lá da Maura. Eu lembro que foi numa época que eu tava de resguardo, que eu tive meu filho, acho que foi 2015, por aí. Pois é, o que aconteceu? Eu comecei a usar o game, mas ficava calada na minha, porque eu achava que se todo mundo soubesse, iam dizer, mas cadê os artigos para dizer que você pode usar o game? Aí eu dizia, não acho o artigo. Aí o primeiro artigo que eu achei, também a internet veio evoluindo nesse período, né? Agora a gente tem É. aqui que falar que a gente pega artigo. A moça te dá tchau e tudo, e você pega artigo lá no site dela. E aí eu não achava artigo. Aí eu comecei a achar uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí achei um artigo da Chantal do Molan, em 2013. Aí eu falei, pronto, acabou, agora eu tô liberada. Ela vai no congresso esse ano. E a Chantal escreveu um artigo falando sobre os games em reabilitação pélvica, eu já tenho como usar. Aí eu fui achando outros, mesmo no artigo dela, eu fui achando link para outros. E aí começou. Aí eu dava os cursos, mas não divulgava que dava os cursos. Eu dava os cursos na surdina. E porque eu também tinha que estava terminando o mestrado, meu mestrado não é em game, meu mestrado é em urodinâmica. Meu mestrado é em urodinâmica, assim, uma coisa totalmente do outro lado. E eu fui fazer o curso da Maura em Maastricht, em 2015, depois que eu terminei o mestrado, que a turma que teve antes de 2015, eu acho que foi 2013, a turma que a Fran A foi. Fran foi, eu lembro. Eu não podia ir por causa do mestrado. E aí, quando foi em 2015, 2014 não teve o curso de Maastricht, teve 2015. Eu paguei 2014, aí a Cláudia disse, não, você vai ficar guardado para o outro ano. Aí eu fui no outro ano, e aí quando chegou lá, nós ficamos 14 mulheres, 10 dias juntas. Ah, daí. E aí a gente falava, conversava, a gente tomava café da manhã juntas, a gente almoçava juntos e a gente jantava juntos. E foram os maridos de quatro alunas, foram os maridos. O meu, Da o da Cleima. Eliane, o da Eliane. Não, a Cleima não foi. A Cleima foi Ah, foi antes, com a não Fran. foi antes e depois foi depois. Foi o meu marido, foi o marido da Eliane, foi o marido da Gabi, que é uma fisioterapeuta lá de Presidente Prudente, e foi o marido da Suzana, que é lá do interior do sul do Brasil. Esqueci a cidade dela, ela vai até ficar chateada comigo, mas é lá de baixo. E aí os 4 maridos passavam o dia passeando pela cidade e tomando cerveja e a gente estudando.
e as coisas fecham cedo em Maastricht. 6 horas da tarde as lojas estão fechadas. Então o que restava fazer? Comer, beber e falar. Nós estávamos todos no mesmo hotel, então a gente trocou muita informação. E a Silvana era a tradutora do curso. E eu tenho o hábito de fazer aula e anotar tudo no computador ou no tablet, ou até no telefone. Eu comecei a fazer isso quando só tinha telefone celular, não tinha dinheiro para ter tablet. O máximo que eu tinha era um iPhone. Então eu já anotava as aulas do mestrado usando o teclado do iPhone. Eu escrevia com os dedos todos da mão no iPhone. Virava ele de lado, botava num tripézinho e digitava e conseguia escrever texto. Porque eu não escrevo mais a caneta. Já foi tempo, não consigo mais. Então eu escrevo tudo. Eu escrevo a aula e durante a aula eu escrevo a aula, eu procuro o artigo que o professor está falando na internet, eu anexo e depois eu compartilho aquele arquivo meu com todo mundo. Eu uso um aplicativo chamado Evernote. Ah, eu sei qual é. E o Evernote você pode... Do elefante. Do elefante verde. Você consegue compartilhar suas notas com as pessoas. E o Evernote ele faz uma coisa que eu acho incrível. Você escreve, você grava o áudio da pessoa dando aula e você tira a foto. E isso tudo fica no mesmo arquivo. Então, quando você abre as suas anotações estão lá e o áudio da anotação está lá junto. Maravilha. Então, você consegue preencher essas coisas. E aí eu comecei a mandar isso para as meninas, e as meninas, a Silvana falou para mim, por que você fica o tempo todo no tablet? Você está conversando com alguém? Eu falei, Silvana, eu vou conversar com alguém em Maastricht, no Rio de Janeiro, não tem ninguém acordado nessa hora. Aí eu expliquei para ela o que eu estava fazendo. E aí ela falou assim, olha só, a gente vai voltar para o Brasil e você vai me levar lá para Recife dar o curso. Eu já queria que você desse o curso de game, agora você vai juntar junto com o game todas essas coisas que você fez aqui com a gente, porque eu arrumei telefone de todo mundo, eu tirei foto do telefone, eu salvei as fotos do iPhone em pendrive, tirando do iPhone sem ligar o iPhone no iTunes, e eu sabia fazer essas coisas com o iPhone, agora eu não sei mais. Mas tinha um jeito que você dizia pro telefone, pro computador, que aquele iPhone era uma pendrive, então você conseguia arrastar as coisas de dentro dele maravilha. E botar numa pendrive. Então eu fiz isso das meninas à noite. Elas iam levar o telefone lá para fazer isso. Então, a Silvana disse, eu quero que você ensine isso tudo. Porque no consultório, a gente quer usar recursos e a gente não tem dinheiro. Então, a gente conhecendo, a gente consegue. E aí surgiu o primeiro curso publicado de game. Foi o primeiro curso que teve divulgação, assim, alastrada de game. E na verdade, foi o segundo. O primeiro foi um aqui no Rio que a gente fez, e depois teve um segundo. E aí, virou um boom. Porque todo mundo começou a saber novidade, tudo. Então, assim, eu não fui a primeira, porque a Silvana já usava o game para reabilitação de assoalho pélvico há muitos anos. Ela usava o Wii. Só que ela não divulgou isso e não parou para estudar como eu parei. Essa é uma coisa não é de parar para estudar, é se assimilar mais. Aquela tempo também, né? E aí, assim, eu acho assim, eu não sei se eu fui a primeira, mas eu sei que talvez eu tenha feito o alarde inicial da game. Popularizou, né? Da pélvica. Porque eu falo com todo mundo, eu não me meto na game terapia postural, corporal, porque eu não tenho conhecimento específico para apoiar isso. Então, assim, as meninas da Game Terapia Brasil, a Adriana tem o conhecimento específico da área pélvica e a Karen tem o postural. A Karen é terapeuta manual, a Karen é RPGista, a Karen trabalha com neurologia, a especialidade dela é Parkinson. Então, ela sim tem uma formação muito grande na game terapia geral. Entendi. Eu foquei na pelve, eu não saio da pelve. Tá, aí, Érica, me diga aí. A gente tem meia hora. Junta duas faladeiras, é o quê? A gente quer botar o papo em dia na live. Gente. Não é live, é fofoca. Cadê o tricô? Enfim, vamos lá. E, Érica, vem cá. Eu tô, assim, ensaiando para montar essa game terapia no meu consultório há anos. Eu sei. O único game que eu tenho é o Biogames da Miotech, que é no próprio aparelho. Não é game. Pois é, mas é um videogame, é mais legal. É legal. Aí eu quero saber o que eu faço
isso deve ser a dúvida de várias pessoas que não têm isso no consultório. Como que eu posso montar uma área de game terapia no meu consultório? Então, vamos por partes. Primeiro, biogame. O biogame do Mewtwo não é um game na concepção de game terapia específica. Ele é uma coisa, um programa lúdico. Porque ele é parado, né? Você Não, ele não é parado. Ele tem uma reação, mas a reação dele depende de um protocolo que você, fisioterapeuta, tenha criado. Tem que criar, então, verdade. você tem que criar um protocolo especificamente para as habilidades de assoalho pélvico do seu paciente. Se você for fazer em outro paciente, não serve aquele mesmo protocolo. O biogame, ele não vai responder para todos os pacientes com uma mesma programação. Você vai ter que programar individualmente a cada indivíduo. É verdade. Então, por isso que você não pode dizer que ele é game terapia. Já o Biomove, ele é uma game terapia. Porque ele tem um controle, o controle do jogo, você não tem que programar o jogo está programado. Já está pronto, entendi. Já está pronto. Você vai submeter o paciente àquele jogo e não a um protocolo escondido atrás de uma tela de jogo. Entendi. Porque o biogame é como se aquela... É uma máscara. É como se fosse uma cortina, uma máscara. E o Biomove não. O Biomove são jogos que reagem à contração do assoalho pélvico ou da musculatura de onde você tiver colocado os eletrodos e aquela contração, ela pode ser de graduações diferentes. Sim. Já no biogame, o paciente tem que estar num ponto e você programar o ponto. Se ele ficar melhor, você tem que programar de novo, porque ele não responde automaticamente. Aí as pessoas reclamam, mas eu não consigo usar o biogame. É porque a pessoa está achando que ele é um videogame que reage com a sua melhora. Não, você tem que ir lá mudar a melhora do paciente para ele reagir. E eu já percebi que o biogame, se você não colocasse um protocolo mais difícil assim, ele não funciona. Porque ele o paciente trava. Ele trava. Porque quando você coloca a porcentagem do protocolo no biogame, você coloca uma porcentagem de contração. O paciente tem que fazer exatamente aquela porcentagem. Ele não pode passar e nem ser menos, tem que ser exato. E aí isso torna um pouquinho mais difícil, porque o paciente ainda está evoluindo. No Biomove, isso some, isso reage, porque o jogo está realmente reagindo à habilidade do paciente. Tá? E assim, a game terapia é o uso de jogos na reabilitação, mas a game terapia todo mundo pode fazer game terapia. Então, assim, a gente faz, o TO faz, a fono faz, o psicólogo faz. Eu tenho um artigo na minha biblioteca de artigos de game que é sobre a melhora da fala usando o I. Aí você fica pensando, mas que jogo que melhora a fala se tem controle remoto, se tem balança? Isso é preconceito nosso, que pensa na coisa de uma forma de exercício, né? Então, assim, como as meninas da Game Terapia Pélvica Brasil falam e sempre fixam essa fala delas, eu confesso que eu não tenho esse hábito como elas têm, elas falam muito de exergames, porque quando você usa os games na reabilitação, eles são exergames. Exergames só quem faz é o fisioterapeuta, porque são exercícios para a reabilitação. Entendi, verdade. Então, assim, a game terapia você pode usar em várias coisas, para psicologia, para meditação, mas para fisioterapia é o uso do exercício. Então, o uso do exercício dos games na fisioterapia, só nós que podemos fazer. Mas aí eu tenho que ter uma área grande no consultório? Então, como é que é essa área que você tem que ter no seu consultório? Primeiro, o espaço do seu consultório vai delimitar parcialmente qual o jogo que você vai escolher. Então, vamos falar de Wii, de Xbox. A gente precisa, para o Xbox, a gente precisa de um espaço. Teoricamente, tem que ter um espaço livre na frente. Esse espaço livre tem que ter uma área livre entre 2 a 3 metros, mais ou menos. Porque o Kinect, para usar game terapia com Xbox, você precisa do Kinect, senão não vai fazer game terapia. Porque o jogo é controlado pelos movimentos do corpo que são captados pelo Kinect. Então, a gente precisa da câmera dele. A câmera dele fica em cima da televisão ou abaixo da televisão. E da frente dela até a parede
tem que ter de 2 a 3 metros de distância Ah, que para tem ela poder um te ver. aparelhinho assim, né? Aquele Tem um aparelhinho. aparelhinho. Eu não sei se eu consigo mostrar, Eu sei mas qual olha só. é. A área que eu tenho é essa daqui, ó. Ali tá a parede, ó. Aqui tá a parede, a minha maca, a televisão. Aqui estão os Kinects. Aqui Ah, tá os videogames. Essa área aqui, eu tenho mais de 3 metros aqui nessa área, tá? Mas no outro consultório, eu tinha exatamente 2,98 metros. Aí essa maca, eu empurro ela para lá. Por que eu entendi. faço isso? Porque eu tenho na frente da minha maca uma TV de 42 polegadas, que é onde eu transmito a tela do Mewtwo. Então, o meu paciente deitado na maca, eu levanto a cabeceira e ele olha para a televisão para fazer o biofeedback, olhando de frente para a maca, para não olhar nem assim de lado, então ele olha de frente. E aí é essa mesma televisão que eu vou fazer o videogame. Então, Hum. assim, depois de muito pensar, apesar de eu hoje estar num consultório maior, eu poderia ter feito uma areazinha só de game, mas eu precisaria de uma outra televisão ou de um projetor. O que, que eu faço? Eu deixo a maca onde ela está e eu empurro ela para a parede. Então, eu gero uma área vazia na frente, onde o paciente pode jogar. Ah, legal. Mesmo no outro consultório que era pequeno, eu conseguia fazer isso. Só que aí a maca ficava encostada na minha mesa. Tudo bem, eu ia ficar com o paciente, eu não ia ficar sentada na mesa, então que diferença faz? Eu ia estar lá com ele fazendo as correções, fazendo as orientações para ele fazer a técnica para reabilitação. O Wii, ele é um pouco mais prático, porque os sensores dele se comunicam, a balança se comunica com o videogame, o controle remoto se comunica com o videogame. Então, ele é controlado pelo corpo, mas utilizando uma ferramenta física, que é a balança e os controles. Então, eu consigo colocar em áreas menores. De verdade, eu fiz consultoria para uma colega aqui no Rio, o consultório que ela atendia era um consultório super estreito, devia de ter, sei lá, 2 por 1,5 no máximo. Então, para a paciente jogar o videogame, ela tinha que colocar a paciente sentada numa cadeira na frente da maca ou sentada na maca, desencostar a maca da parede, É, porque a daí. paciente está na parede. Mas, inclusive, dá para sentar na maca. Você pode colocar a balança em cima da maca e o paciente sentar em cima da maca. Eu tenho, assim, eu não posso mostrar foto de paciente, mas eu tenho uma paciente criança que eu colocava e eu fazia com ela sentada na maca. Ela fazia os jogos sentadas na plataforma do Wii, sentada na maca, olhando na televisão, sentada. Então ela ficava fazendo os movimentos, Ah, olhando para a televisão, entendi. assim, quase olho no olho. Então o espaço é um pouco menor. Do Wii o espaço é muito menor. Eu vou O até menor me. videogame, Opa! o mais barato videogame e o menor videogame para o consultório é o do óculos de realidade virtual. Peraí, travou um pouco. Travou. O videogame mais barato e mais Ah, isso que eu ia prático falar. cabe em qualquer consultório. Talvez, digamos assim, o de entrada, a game terapia de entrada, são os óculos de realidade virtual, com seu próprio telefone, que você baixa o aplicativo. Sim, você me falou. Você Aham. pode baixar no do paciente, o telefone dele, porque o telefone vai ter que ter algumas especificações técnicas mínimas. Tem que ter giroscópio, tem que ter algumas coisas lá, memória, tem umas coisas que vai funcionar ou não vai. Mas hoje quase todos eles funcionam. Ah, E botar aquilo no óculos. O óculos nada mais é do que uma caixa plástica com ah, umas lentes. eu tenho um lá. É. E daí, Erika, eu tenho que sempre usar com o biofeedback? Não, Por quê? não precisa. Porque você faz cinesioterapia sempre com biofeedback? Não. Então, é a mesma coisa. É melhor para você fiscalizar, É, sim. averiguar, aferir se está acontecendo um movimento que é o que a gente deseja, que a pessoa entre num movimento reflexo, entre num movimento não reflexo, mas num movimento automático, que ela adquira aquele movimento cortical, há um aumento de pressão intraabdominal, o assoalho pélvico contrai. Há um movimento de chutar uma bola, o assoalho pélvico contrai. Então, ele gera uma sedimentação da aprendizagem motora e da aprendizagem muscular corporal. Então, ele vai fixar aquilo para o paciente e para a vida real. Então, a gente consegue fazer uma simulação das coisas que o paciente passa. Então, assim, eu comecei, minha primeira paciente era uma paciente que perdia a urina jogando tênis. Como que eu vou simular dentro do meu consultório uma pessoa que perde urina só quando joga tênis? Ela não Ah, perdia nenhuma outra condição. O assoalho pélvico dela
era força 10. Na escala de Oxford era 10. Não era 5, era 10. Então, assim, eu botei aquela paciente na maca, fiz uma avaliação na mulher, e aí eu fui para casa e fiquei pensando assim, o que eu vou fazer com essa mulher? Pois é, como Porque é que. como é que eu vou tratar uma pessoa que não tem nada? Na Pois avaliação é. manual, ela tem a queixa de perda, mas nas avaliações disponíveis para fisioterapia, eu não encontrei nada. Nessa época, eu não tinha o eletromiógrafo ainda. E aí eu falei assim, gente, eu não consigo nada. Eu fazia com ela com pressórico. Era um inferno. Porque o pressórico sai, escorrega, não fica no lugar. Não dá pra E botar também ele calcinha. capta as outras contrações. Sim, no dia que ela vinha para fazer o game, ela tinha que vir de saia, porque eu não ia deixar a mulher sem calcinha, com o negócio do pressórico colocado nela. Não tinha como botar calcinha, porque ele sobra um pedaço para fora. E aí eu pedia para ela vir de saia, porque no início a gente começou a enrolar ela no lençol que eu forneço para a pessoa se cobrir. Eu faço como se fosse uma canga e a gente amarrava. Mas de tanto ela jogar, aquilo ia se desmanchando, porque é de TNT, e aí começava a cair e ela ficava sem roupa. E assim, é constrangedor você ficar sem roupa, assim, de graça. Algumas pessoas não gostam. Tem Não, tem pessoas um que gostam. paciente mixa sem roupa. Eu dou uma Eu não tenho batinha. secretário. Ela Eu tira não tenho tudo. secretário. Só eu atendo dentro do meu consultório. Então, o que as pacientes fazem? Elas saem da maca sem roupa, vai na cozinha pegar água, volta. E eu fico assim, você não quer uma coisa para se cobrir? Aí ela, não, qual o problema? Não tem problema com isso, não. Mas Exatamente. nem todo mundo é assim. Então, a gente Não. tem que ensinar as pessoas. E aí eu comecei com essa paciente. Quando eu peguei o I, falei, gente, eu vou botar a mulher nesse negócio. E aí comecei a jogar tênis com ela aqui dentro do consultório. E aí foi assim, foi o divisor de águas. Eu ouso dizer que se não fosse a porcaria do Wii, eu não conseguiria ter tratado aquela mulher. Se não Então, tivesse porque sido a Wii, você colocou ela na situação que ela perdia a urina, né? Aí eu pergunto, Érica, você concluiu? Porque tem uma pergunta que tem tudo a ver aí com o que você falou. pergunte. Por exemplo, a pessoa não sabe ativar essa musculatura do assoalho pélvico corretamente, ela não sabe para onde vai, ela não sabe contrair, não sabe relaxar, não tem consciência corporal, não sabe coordenar a respiração com o assoalho pélvico. Vai servir a game terapia para uma pessoa assim? Então, primeiro, eu chamei o Wii de porcaria porque você pensa assim, um videogame de criança, caramba. Mas é uma ferramenta excelente. Segundo, o videogame, ele te dá a liberdade com esses pacientes que ainda não têm um domínio da musculatura, ele te dá a liberdade de trabalhar os outros aspectos musculares que são importantes na reabilitação pélvica, mas que a gente nem sempre consegue abordar individualmente. Então, assim, por exemplo, um paciente que não tem uma consciência corporal, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a consciência corporal dele. Se eu não consigo dar esse clique de assoalho pélvico, eu começo com os outros músculos. Eu posso melhorar a parte postural. Eu não trabalho com postura, mas eu sou fisioterapeuta. Eu tenho ferramentas que me habilitam a fazer o básico. Então, eu consigo melhorar a postura, melhorar o posicionamento das musculaturas de abdômen, porque eu consigo ver, eu consigo dar um feedback visual para isso, eu consigo melhorar a harmonização de quadril, fazendo as básculas, os jogos que mexem com o quadril, como bambolê. Com o jogo, entendi. Então, com o jogo, eu consigo colocar essa paciente num conforto corporal, ela com o corpo dela, melhor. Ela consegue... Tipo assim, uma neuroplasticidade, assim. Sim, você gera um conhecimento melhor dela com o corpo dela, porque como ela tem que fazer o jogo reagir com o corpo dela, ela tem que fazer rebolados esquisitos, ela tem que fazer levantadas de pé, prender a respiração, dependendo do jogo, porque tem uma infinidade de jogos. Então, assim, os jogos de dança. Geralmente a pessoa diz, ai, mas eu tenho vergonha de dançar. Aí você diz, não, mas é no jogo. E aí ela tem que ficar olhando para o avatar do jogo para ver se ela está fazendo igual. Ela esquece que ela está dançando, ela esquece que eu estou olhando. E aí, daqui a pouco, ela está rebolando numa tranquilidade, numa normalidade que ela não tem mais aquele pudor de como se mexer. E mesmo para quem não tem o pudor, porque tipo assim, a gente só trabalha com gente que tem recalques corporais? Não. Mas as pessoas têm uma
uns vícios corporais. Todos nós temos. Eu fiz um vídeo esses dias para o simpósio que eu participei com a Adriana Saraiva, com a Karen e com o Felipe. Aquele lá, eu sei qual. Eu não fui A gente nesse. fez um game Não fui e a nesse. gente fez, assim, foi inédito, porque a gente juntou pelo menos 4 pessoas que trabalham com game que a gente meio que se conhece. Tem muito mais pessoas que a gente gostaria de juntar, mas a gente foi um primeiro e a gente juntou entre nós. Sim Games. Ninguém. Sim Game. Sim Game. E a gente fez e perdi o que eu ia falar. Mas a gente fez o simpósio para mostrar habilidades das áreas que cada um atua. Assim, eu não atuo em geriatria, mas eu tenho um monte de paciente geriátrico comigo. Então, é geriatria. A gente acaba, né? Assim, lógico, eu tenho uma paciente que eu falei assim, a senhora não quer ir para uma outra fisioterapeuta especialista? Não, não quero. Eu falei, mas ela faz game também. Aí ela disse, não, mas eu quero ficar com você, eu já tenho intimidade com você, eu prefiro... Vai ter a segunda edição aí, estão falando. Vai lá. Que maravilha. A gente está pensando já no que vai fazer, mas isso tem que popularizar, porque nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, os meus pacientes que tinham videogame em casa e que a gente já vinha fazendo uma programação, a gente não faz o tratamento no consultório e programa os exercícios domiciliares. Os meus pacientes que têm game, eu programo os exercícios domiciliares deles nos games. Que legal, Érica. Então, porque assim, a adesão fica melhor, né? Fica, incrível. Mas os adultos gostam como as crianças ou os dois? Porque eu tenho uma amiga lá no Foz, não sei se você conhece a Marite, que estudou comigo e com a Catiúcia, a Marcele. Ela usa game lá. Ela usa, só que ela falou que as crianças gostam mais do que os adultos com ela. Pois é, eu tenho a experiência ao contrário. As A minhas... Lisane aí, a Lisane é de Londrina, ela e a Aline. Elas são de Londrina, não sei se elas utilizam games. Também não sei, a Marisha eu sei que utiliza. Ela utiliza, e ela falou que as crianças que gostam mais. Não, os meus pacientes, eu tenho experiência justamente ao contrário. As crianças gostam, mas é tipo assim, as crianças entram aqui na consulta inicial e aí fica assim, sabe, puxando a mãe? Aquele negócio de ficar mãe, e batendo na perna da mãe, porque eles veem o videogame ali. E aí eles ficam assim, ó, eles ficam assim pra mãe, ó, assim, ó. Eu acho que eu vou fazer com meu filho, porque eu tô tratando dele, com a Adriana Bombonato tá me ajudando. A enurese noturna. Noturna mesmo. A enurese. Tanto faz. E ele, uma vez, me viu fazendo o iPelvis, que eu tenho no meu celular para eu fazer, né? Sim. E daí ele gostou. Mas tá terminando, olha. Só mas eu explico rapidinho. Responda essa pergunta aí da Carol. Eu explico rapidinho. Então, como é que a gente faz o game com o biofeedback? O biofeedback, que é mais fácil de usar, é o eletromiógrafo, de preferência sem fio, mas também dá para fazer com fio sem problema, você só tem que tomar cuidado com os fios para não puxar os fios. E aí, você vai ligar o biofeedback no computador e o game na televisão. Então, você tem que ter uma televisão e um computador com eletromiógrafo. As coisas não se misturam, elas são separadas. É muito comum a pessoa achar que se mistura. Aonde se misturou foi no Biomove. No Biomove, a ideia que a gente teve foi exatamente essa. Tanto que um dos jogos do Biomove, o jogo que usa o Kinect, foi baseado na minha experiência de uso com um jogo do Xbox e com o eletromiógrafo. Mas, assim, a minha experiência, os adultos e os velhos são os velhos não, né? Os idosos são os que mais gostam. Eles falam assim para mim, como é que pode? Eu sou velho e gosto disso. Eu falo assim, isso não tem idade. Não tem. Isso não tem Grávida idade. também, Érica? Gestante também? Gestante também. Gestante eu faço com gestante e a Dominique, aqui no Rio, passou a fazer com gestante. Ela não fazia, eu perturbei o juízo dela até ela aprender a usar o game e fazer com gestante. Agora, precisa de treinamento do profissional. O profissional tem que estar treinado a utilizar o videogame. Vai acabar. Érica, eu vou te convidar para uma outra live, tá? Tá. A gente vai conversar.
Porque se a gente fechar agora, eu vou dar um beijo, um beijão pra você. 6 segundos, beijão pra todo mundo. Obrigada, Érica, vou te convidar. Desculpa.